Com vocês o caso da paciente que eu acabei de atender, acabou de sair do consultório agora, que é uma puérpera. Pra quem não conhece esse termo, gente, a puérpera é a mulher que acabou de ter o bebê, tá? Então, ela tá ali naquele período que é meio sombreado, nebuloso, de 45 dias, até um pouco mais do que isso, 90, algumas mulheres passam mais tempo do que isso no puerpério. Mas hoje ela tem 60 dias de pós-parto, que a nenenzinha dela nasceu no comecinho de dezembro. E ela veio me procurar, porque ela já faz o acompanhamento aqui comigo do cabelo. E ela tem uma condição, digamos assim, piorada da calvície genética, que chama FAPD, que é uma calvície genética associada com inflamação, que faz a perda de cabelo acontecer mais rápido. E quando a gente tá gestante, limita bastante o tratamento. Tem pouquíssima coisa, ela ficou fazendo LED e ela tá tendo um pós-parto mais complicado, porque ela tá sozinha, não tá tendo ajuda. E então a gente conversou bastante. E nessa consulta do pós-parto pros cabelos, é super importante essa conversa. A gente conversou sobre como é que tá a rotina dela, como é que tá a alimentação dela, como é que tá o sono dela, como é que tá essa parte de anticoncepcional, se ela tá fazendo algum método contraceptivo, se ela já voltou a sangrar. Além disso, a gente conversou sobre como ela estava no último trimestre da gestação, como é que estavam as vitaminas, o ferro, se ela fez alguma suplementação venosa ou oral, como foi a via de parto, isso também interfere, se ela teve muito sangramento, pouco sangramento, se ela sangrou bastante tempo no pós-parto, como é que tá a perda de peso dela. A gente acompanha tudo isso, gente, porque tudo isso impacta no ciclo capilar. Então, apesar da gente não ter nenhuma coisa específica que a gente vai fazer para diminuir essa queda do pós-parto, existem muitas coisas que a gente pode fazer para reduzir a intensidade, para tentar prevenir e para cuidar da saúde dessa mulher, para caso ela tenha uma queda, essa queda ela consiga ser compensada o quanto antes. Então ela já veio aqui antes de que a queda ocorresse, porque estatisticamente ela vai ocorrer mais ou menos aí a partir do 3º mês do bebê, pra gente preservar esses cabelos. E aí a gente já ajustou toda a suplementação dela, vimos os exames, eu conversei muito com ela sobre os ajustes da dieta, que é muito importante, né, o consumo da proteína. Ajustamos também algumas estratégias sobre o uso de frutas, vegetais, que também ajuda muito, não, tanto na saúde global quanto na saúde do cabelo. Algumas estratégias mais simples para ela cuidar dos cabelos em casa, mantendo a frequência ideal de lavagens, com produtos novos que agora ela já pode usar outras coisas. A gente já voltou com o minoxidil e eu vou falar sobre isso mais pra frente, aguardem um pouquinho que eu vou falar sobre o uso do minoxidil na amamentação. E também ajustei com ela o tratamento anti-inflamatório, que no caso dela é importante porque ela está com inflamação. Agora vamos falar sobre o minoxidil, porque na minha caixinha de pergunta, alguém ontem perguntou sobre o minoxidil, se deixava o bebê peludo. E eu respondi que poderia acontecer e eu vi que ficaram algumas dúvidas, que algumas pessoas entenderam que era um minoxidil em comprimido. E eu não sei se eu não me expressei bem. Não, gente, é um minoxidil de pasta. O spray. No caso das gestantes, não pode usar. Mas no caso das mulheres que estão amamentando, pode o em spray, não o comprimido. Então ela vai voltar a usar agora o minoxidil em spray. E eu já expliquei pra ela todas as dicas pra ela não encostar. A mãe principalmente, né, que a gente fica muito grudadinho no bebê, principalmente agora no começo. Então, a higienização cuidadosa das mãos após aplicar o produto. Não encostar o cabelo molhado no bebezinho quando tiver usando o minoxidil. Evitar aquilo que eu falei, né? Compartilhar travesseiros e tudo. Não deitar com a cabeça molhada no travesseiro. Todas essas estratégias de cuidado para evitar a hipertricose no bebê, que é uma coisa importante quando a gente está fazendo o uso do minoxidil oral. Então, assim, tudo isso é uma consulta super longa. A gente passou aqui bastante tempo conversando. Inclusive, eu também abordo a parte da parte de saúde mental mesmo da paciente, como é que ela tá se sentindo, porque isso também impacta no ciclo capilar. E muitas vezes é um outro médico que vai ter uma perspectiva um pouco diferente. Ela também estava com um pouco de dúvida sobre a questão dos contraceptivos. A gente conversou bastante sobre isso, o impacto dos hormônios, o que pode, o que não pode nessa fase. E o que seria mais benéfico para o cabelo dela, já que ela não quer engravidar de novo por agora. Então, tudo isso a gente aborda na nossa consulta. E isso é muito importante
porque, como vocês sabem, né, a minha especialidade é cabelo, então assim, eu já tenho uma bagagem muito grande e eu faço questão de compartilhar isso com meus pacientes aqui no consultório, e para isso a gente precisa de tempo, né? Tempo juntos, de conversa, de entender a história de cada um. E assim foi hoje. Mais uma vez, eu saio muito feliz de poder contribuir e ajudar essa mãe que tá nesse processo, né, de pós-parto e aprendendo, vivendo esse momento que eu já passei 2 vezes, então eu já sei como é. E a cuidar do cabelo, que eu sei que é uma coisa super importante, que impacta muito na autoestima. Então, poder fazer parte desse auxílio me deixa muito feliz.